está diretamente relacionada à camada operacional e vai dizer como fazer. Então é importante observar que a política de segurança da informação tem que estar sobre a tutela dos gestores do negócio. Assim como o gestor do negócio, assim como os advogados sócios, assim como os diretores de escola tomam decisões definindo o rumo dos seus negócios, aonde irá investir, quais tipos de cliente vai buscar captar, qual vai ser a estratégia para os alunos no próximo semestre, a mesma forma a política de segurança tem que estar vinculada a essas pessoas. Porque são essas pessoas que na maior camada, que são a camada estratégica, vai então dar o direcionamento da política de segurança da informação. Volta-se então para a segunda camada, que é a camada de normas. As normas então vai dizer o que fazer, o que deve ser feito. O que deve ser feito para proteger meu servidor de e-mail? O que deve ser feito para proteger os meus arquivos que estão em pendrive? O que deve ser feito para proteger o acesso à informação? Como eu devo proceder quando eu desligo um funcionário? Eu tenho que imediatamente remover as credenciais daquele funcionário, porque se ele tem acesso remoto, ele pode estar fora do escritório, mas acessando meus dados, né? E a camada, então, de procedimentos vai dizer como fazer isso. Então, um exemplo, eu preciso fazer o desligamento de um funcionário. Antes mesmo de informar o funcionário do processo de desligamento, atuando em conjunto com a RH e a área de TI, eu já tenho que providenciar o cancelamento da credencial. A partir do momento que eu providenciei o cancelamento das credenciais desse usuário, então agora ele vai ser formalmente notificado sobre o seu desligamento. Esse cancelamento de credencial também tem que ter procedimento sobre isso. Não basta você e não pode ser simplesmente deletar esse usuário. Você tem que preservar esse usuário por algum tempo, por questões legais, ou até mesmo para ter acesso a informações importantes do seu negócio. Então, veja que a estruturação da política, ela vai dando os caminhos de como fazer. Por exemplo, o pendrive. Como eu devo proceder para fazer o transporte de informações de forma segura no pendrive? Hoje existe no mercado diversos tipos de aplicativo, tanto comerciais como livres, que permite que você faça uma criptografia do seu pendrive. Ou seja, todo documento que você copia para o pendrive, imediatamente aquele documento é criptografado. Quando você tem a necessidade de acessar aquele documento, é solicitado a você uma senha. Somente com essa senha que você consegue abrir aquele documento. Veja só como é simples, então, você ter um dispositivo móvel de transporte de documentos de forma segura. Então, a política de segurança de informação, ela vai trazer esse conjunto de diretrizes. Mas a política de segurança também, ela é desenvolvida levando em consideração alguns pilares de segurança da informação. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é a confidencialidade. Esse pilar, ele está relacionado a que todo dado classificado deve ter critérios de confidencialidade, ou seja, somente as pessoas autorizadas a ter acesso àquela informação devem ter. Exemplo, o Estatuto de Constituição do Escritório de Advocacia, o Estatuto de Formação de uma instituição educacional. Os professores precisam ter acesso ao Estatuto? Os advogados precisam ter acesso ao Estatuto de Constituição do escritório? Talvez não. Certos processos com grau de sigilo, todo mundo do escritório precisa ter acesso? A pessoa que cuida da recepção precisa ter acesso? Talvez não. Então, a confidencialidade vai dar normas sobre esse aspecto. A integridade. A integridade já diz respeito com o conteúdo da informação. Basicamente o que está certo deve permanecer certo e o que está errado deve permanecer errado em termos de gestão da informação. Lógico que estar errado, se for necessário, deve ser corrigido, mas ao ser corrigido, deve gerar logs de auditoria que permita que faça-se a rastreabilidade daquela correção. Então, nós falamos da confidencialidade, integridade, disponibilidade. A informação precisa estar disponível.
Imagina um escritório de advocacia que tem que cumprir vários prazos e o seu sistema fica fora do ar. Não se consegue acessar as suas peças, não se consegue ter acesso ao PJE. O mesmo se aplica a uma escola. Chegou a época de final de mês, precisa ter acesso ao sistema contábil para fazer pagamento de professores, pagamento de fornecedores, e o sistema está indisponível. Então, a disponibilidade é um outro pilar importante. Falamos da confidencialidade, integridade, disponibilidade. O quarto pilar importante é o pilar da autenticidade, ou seja, que aquela informação foi gerada pela pessoa que deveria gerar e não se trata de uma informação falsa que pode induzir a erro. E, finalmente, o quinto pilar é o pilar do não repúdio, que vai dar garantia do que a pessoa não pode negar que foi a autora daquela informação, que gerou aquela informação, que fez a alteração na informação ou que deletou aquela informação. Esses 5 pilares, confidencialidade, integridade e disponibilidade, também o de autenticidade e não repúdio, são pilares também que estão vinculados e estão permeando a política de segurança da informação. Muito bem, até esse ponto nós fizemos um panorama geral da política de segurança da informação. Agora vamos tratar, muito rapidamente para finalizar, de alguns passos estratégicos para você então iniciar o processo de constituição da sua política de segurança da informação. A primeira coisa importante a ser feita é a constituição de um comitê, de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é importante que tenha esse representante das diversas áreas da empresa. Não importa se o seu escritório é um escritório pequeno, médio ou grande. O que importa é que pessoas responsáveis por diferentes processos da empresa tenham assento nesse comitê para poder opinar. Então, uma vez formado esse comitê e definido um cronograma de trabalho, podemos partir para o segundo nível de trabalho, que é a geração de uma matriz de risco e criticidade. O que é essa matriz? Nós vamos identificar todos os dispositivos do nosso negócio, dispositivos esse, não só servidores, não só estações de trabalho, mas também as unidades de negócio, e criar uma matriz da criticidade e do risco que aquele negócio pode sofrer. Essa matriz de criticidade versus o risco vai dar ao gestor o impacto no negócio caso aquela unidade, aquele dispositivo, aquele servidor fique fora do ar. Por exemplo, quanto tempo uma empresa consegue resistir sem troca de e-mail? Hoje o e-mail é uma das principais ferramentas de troca de informação no mundo corporativo. Certas empresas precisam do e-mail 24 horas disponível. Não conseguem ficar muito tempo sem trocar o e-mail. Por quê? Porque ele é a ferramenta de troca de informação. Então, essa matriz pode apontar para o seu negócio, seja ele o escritório de advocacia, seja ele uma escola, quais são os ativos que devem ser priorizados. Então, a principal função dessa matriz de criticidade é você identificar qual é o impacto que cada uma dos seus ativos pode gerar na condução do seu negócio e, dessa forma, poder priorizar as suas ações. Então, você vai começar a adotar ações nos ativos de maior criticidade, que podem gerar maior impacto no negócio. Claro que aqui eu estou fazendo uma simplificação, existem metodologias para se criar essa matriz, através de cálculos matemáticos, né? Esses cálculos geram pesos para cada tipo de ativo, para cada tipo de exposição, e a partir disso consegue-se então ter-se a matriz de criticidade. Um terceiro ponto, então, uma vez tendo as matrizes de criticidade e já em paralelo desenvolvendo as suas políticas de segurança, é nós tratarmos da disseminação, do treinamento e da qualificação dos nossos colaboradores. Uma política de segurança que é escrita e não aplicada é um documento morto. Ela deve ser implantada na empresa e, mais do que isso, todos os colaboradores devem ser treinados e ter ciência dessa política. Ciência não somente por aspectos legais, mas também por aspectos de procedimento, de utilização, de criação de cultura.
da segurança da informação. Então, através de seminários breves, pode-se criar, se a empresa for grande, o que nós chamamos de replicadores ou evangelizadores, que serão guardiões dessa política e vão disseminar isso dentro dos seus grupos de trabalho. Então, a política de segurança da informação, ela não está relacionada somente a ativos computacionais. Por exemplo, na política, nós vamos ter procedimentos de mesa limpa, ou seja, não deixar documentos críticos sobre a mesa. Esses documentos têm que estar dentro de gaveta e trancada. Ao sair para o almoço, ao sair para uma reunião, eu tenho que travar minha tela, tenho que locar, dar um lock na minha tela, eu não posso deixar o meu computador aberto. Por quê? Se eu autentico no meu computador com o meu usuário e minha senha, eu saio, deixo aquilo aberto, uma pessoa terceira qualquer que tem acesso vai realizar transações, vai realizar acesso como se fosse eu. E depois, como que eu comprovo, como que eu provo que não fui eu que fiz aqueles acessos? Então, a política de segurança da informação